né? O que me mostra tudo isso? O que me faz enxergar tudo isso? Não sou eu, né? Não é a máquina fotográfica, né? A máquina é a extensão do meu corpo, mas além do meu corpo, quem está por trás de tudo isso? Eu acho que o maior respeito, assim, ó, mas eu gosto muito dessa frase aqui, que são os olhos de Deus, né? Que direito tenho eu de invadir sua casa, imortalizar sua dor e nunca mais vê-lo? Que direito tenho eu de ficar longo tempo te observando e registrar o exato momento que você rouba o que a sociedade nunca lhe ofereceu? Que direito tenho eu de ouvir seus gritos e sentir que naquele exato momento você acaba de perder um pedaço de sua alma? Que direito tenho eu de fotografar sua humilhação, ver seus olhos vermelhos, sentir o cheiro de gás lacrimogêneo espalhando e saber que o seu maior desejo é ter uma carteira assinada, um emprego digno? Eu sou nascido e criado na Baixada Fluminense, né? Estou com 48 anos, casado, tenho 2 filhos gêmeos. Eu comecei minha carreira muito cedo, né? Eu comecei minha carreira na revista Caxias Magazine. E como é que eu fui para lá? Interessante, né? Na época das diretas já, aquele comício maravilhoso, gente, a pampa, né? Aquela coisa toda. E o palco era muito alto, cara. Construíram um palco, mas muito alto mesmo, sabe? Eu tava ali curtindo aquela coisa toda. Daqui a pouquinho eu vi uma galera assim, sabe? Subindo assim, naqueles... quase caindo, subindo, tentando chegar lá em cima. Quando eu olhei, cara, eram os fotógrafos. Falei, caramba, que massa. Olha o que os caras estão fazendo para chegar a uma imagem, né, cara? E aquilo, eu fiquei meio fascinado com aquela parada. Eu falei, nossa, que massa essa profissão, né? E aí, naquele momento, consegui Senac, eu fiz Senac, terminei meu curso, 1 ano e meio. E aí meu pai sempre foi muito dado, assim, né? Conversava com todo mundo e tal. Tinha um motorista parado, escrito Caxias Magazine, né? O motorista tendo carro e tal. Aí ele contou, né? Tinha um filho e tal, fazendo fotografia. Aí o cara deu a dica, ó, manda ele procurar o Bezerra lá, que o Bezerra é gente boa e tal. E aí, cara, eu fui procurar o Bezerra, aí o Bezerra me acolheu, comecei a fotografar, fiquei ali 1 ano e pouco trabalhando, aprendendo a profissão. Minha máquina quebrou. Ao invés de eu mandar a máquina consertar, essas coisas todas, né, consertar a máquina e tal, eu vendi a máquina. Vendi e abandonei a carreira. Assim, logo no comecinho, né, cara? E aí teve um dia lá em casa, a gente no meu quarto lá e tal, abri assim, né, um armário, um bolo de revista gigantesco. Aí, falei, pô, Preto, olha só, dá uma olhadinha aqui, vê se dá pra gente viver com isso aqui, entendeu? Quando ela viu uma porção de foto minha, ela falou, não, cara, claro que dá, tu tem que voltar para isso. A partir daquele momento que ela falou isso, eu corri atrás, voltei para a Caxias Magazine, comecei a fotografar com uma máquina de um companheiro meu emprestado. Logo em seguida, a Andréia, que é minha esposa, tinha uma graninha na caderneta, me deu essa grana, eu comprei uma máquina com a grana dela, uma máquina fotográfica, e aí tudo começou. Passei pelo Jornal de Hoje, comecei a frilar no Dia. Aí, quer dizer, passei pela publicidade Jornal de Bairro do Globo, fui galgando meu espaço. Teve uma época, eu tive que sair da publicidade do Globo, porque o perfil era mais publicitário, eu não tinha esse perfil, eu tive que sair, agradeci muito esse tempo, e aí comecei a trabalhar no Jornal O Dia, direto, como freela fixo. Foi no momento 93, 94, basicamente 93. Foi o momento que estava explodindo a questão do narcotráfico no Rio de Janeiro. Quer dizer, eu acompanhei toda essa trajetória, né? Comecei a acompanhar essa trajetória no Jornal O Dia. Aí teve um certo momento da carreira que o Filô, que era editor aqui, grande editor do Jornal o Globo, me convidou para vir para cá e eu vim. E aí foi legal que nesse dia eu liguei para minha mãe para dar notícia, né, aquela coisa toda. Pô, mãe, fui contratado pelo Jornal o Globo. Aí ela vira para mim e fala assim, filho, graças a Deus você foi contratado pelo Jornal do Globo, ainda bem que você não vai fazer mais nada daquilo que você fazia no dia. Mas foi o contrário, porque a minha vinda para o Globo foi justamente isso, por causa do meu trabalho que eu estava desenvolvendo no dia. Foi aí que eu me especializei cada vez mais nessas questões urbanas, narcotráfico, social, né, do Rio de Janeiro. Minha trajetória é mais ou menos essa e eu já estou aqui há 18 anos, cara. Eu não vejo fotografia como arte, claro. Acho linda as fotos artísticas, as fotos conceituais. Eu tento até colocar isso nas minhas imagens, né? No meu olhar, né?
Mas a fotografia, para mim, a prioridade da fotografia para mim é documental. É um documento para mim. É um documento que tem que, de uma forma ou de outra, alcançar uma transformação, entendeu? Tá além de tudo, sabe? Tá além de quanto eu estou ganhando, entendeu? Né? Tá além. O que importa para mim é um abraço, é um sorriso de uma pessoa que eu consegui expor, consegui dar voz, entendeu? Porque as pessoas, infelizmente, não têm muita voz, né, cara? E a voz dessas pessoas que moram geralmente em comunidade, que estão precisando de ajuda e tal, quem consegue dar voz é o fotojornalismo, a imprensa de uma maneira geral. Mas eu acho que tem alguma coisa, alguma energia que te move, né? Eu já pensei por várias vezes em dar um tempo desse tipo de cobertura, porque é uma carga emocional fortíssima, é muito forte, cara. Você, infelizmente, é isso, você morre a cada foto que você faz, que você morre aos poucos, você vai morrendo aos poucos, e você precisa dessa luz para te iluminar. Mas se você parar para imaginar quantas mães eu já vi que perderam os filhos ali, né, retratando aquela dor, foram muitas. Quantos jovens que morreram em acidente de carro, foram muitos, entendeu? Porra, quantas e quantas vezes eu arrisquei minha vida. E a gente, quando para pensar o que te move, cara, é uma força muito além, cara. Eu acredito que essa força é Deus mesmo, sabe? Tipo assim, as pessoas que navegam por esses mares, cara, tem que ter uma questão espiritual muito forte, tem que acreditar muito, tem que ter uma estrutura familiar muito forte, porque se você não tiver esses pilares, cara, você não consegue, mesmo tendo esses pilares todos, você volta e meia, você toma pô, já tomei várias, de mesmo, eu nunca fiz análise até hoje, eu acho até mesmo que essas questões todas me seguram bastante, mas eu já entrei muito, época de rolar uma depressão e tal, tudo aquilo que eu já vi na vida, cara. E eu me questiono muito, né? Eu me questiono muito com essa coisa do que é o repórter fotográfico ganhar um prêmio sobre a dor de uma pessoa. Toda vez que eu penso em tirar o pé do acelerador, acontece algo que me bota na real. Fala, cara, é isso, entendeu? Eu posso dar 1000 exemplos para vocês, mas eu vou dar um exemplo que é muito bom, assim, muito, muito forte, que me fez o desaguar depois de muitos anos de profissão. O primeiro prêmio de fotografia que eu ganhei foi com a dor de um pai que reconhece o filho morto num acidente na Lagoa Rodrigues de Freitas. Ele estava caminhando na Lagoa Rodrigues de Freitas e tal, pela manhã e tal. Então viu um acidente, um grupo de bombeiros, e aí, curioso, nós já estava não vi meu filho hoje de manhã e tal, aquela coisa toda, e aí ele pediu o bombeiro para ver a carteira de identidade. Nessa hora eu soltei do carro uns 500 metros, 300 metros, quando eu soltei do carro. Cara, eu escutei um urro, assim, muito forte, esse urro. Falei, caramba, aí comecei a imaginar e sair correndo. Quando eu cheguei, era ele que tinha acabado de reconhecer pela carteira de identidade o filho dele, que estava ali carbonizado. Aí você imagina como é que eu digeri isso durante anos pra caramba. Eu não conseguia digerir isso. Mais ou menos 4 anos atrás, pautinha do Jornal de Bairro, pautinha simples, tranquilo, fui cumprir essa pautinha e tal. Quando eu parei o carro, assim, quando eu olhei, era o senhor Fernando. Logo quando eu olhei, eu reconheci ele, ele me reconheceu. Olhei assim para ele e falei, a gente se conhece. Aí ele falou, a gente se conhece. Eu fui entrar num e dar um abraço no cara. Aí fodeu, meu irmão. Fui entrar num de abraçar o cara. Aí quando eu dei um abraço no cara, aí desaguei. Essa coisa de desaguar foi por anos. Eu já estava remoendo aquilo, sei lá, vamos calcular, uns 6 anos mais ou menos. E aí começou a me acalmar, calma, Domingo, calma, apertou, me deu um abraço forte e tal. Eu, Fernando, eu queria fazer umas perguntas para você. E não conseguia falar, Domingo, fica calmo, pergunta tudo aquilo que você quer saber, cara. Tudo que eu vou te responder, tudo. Aí, cara, eu tentava falar, não conseguia, chorava pra caramba.
falava as frases muito soltas assim, mas na verdade eu queria saber como ele se viu naquele momento no jornal o Globo, né, reconhecendo o corpo do filho. E mais ainda, né, qual o sentimento que ele tem sobre mim. Aí que eu volto a te dizer, cara, nessas horas quando a gente pensa em parar, de acelerar, sempre aparecem umas questões espirituais, que vêm de Deus com certeza, que falam, não, que o teu trabalho é esse, cara. E tudo aquilo que o Fernando falou naquele dia, caramba, aliviou meu coração, porque ele falou justamente do meu trabalho, como é doloroso, como é doído para mim, né, durante os anos todos registrar essas dores. E aquilo, cara, e é isso. Isso aí é um fato marcante que aconteceu na minha vida, igual a outros fatos, né? Há uns 3 anos atrás eu acompanhei uma mãe que estava tentando encontrar o corpo do filho. Morro da Providência, na época, estava implantando um programa do governo do estado em que o Exército, por ser a primeira favela do Rio, estava ali, né, monitorando a comunidade, aquelas coisas todas, estava lá em cima, tal. Certo dia, 3 jovens estavam chegando na comunidade mais tarde, né, lógico, deve ter respondido os soldados de uma maneira um pouco mais, né, agressiva e tal, os caras entraram numa, pegaram esses 3 jovens, que era daquela facção, tipo Comando Vermelho, entregaram esses 3 jovens no morro de São Carlos para outra facção. A Unidade do Exército fez isso com esses meninos. Cara, eu acompanhei essas mulheres durante 3 dias. No primeiro dia, saí no Morro da Providência, quartel-general da PM, Comando Militar do Leste, a pé, acompanhando ela e fotografando. Eu queria montar o Calvário, eu queria mostrar a dor dela, entendeu? Até chegar no Morro da Providência às 6 da tarde, acompanhando ela durante esse dia inteiro. Primeira página do jornal o Globo, ela apontando assim, uma negra, apontando os soldados. No outro dia a mesma coisa. Fiquei acompanhando um tempão, daqui a pouquinho notícia. Acharam o filho dela no lixão. Os moleques estavam no lixão. Primeira página de novo. Era a mulher no enterro do filho, chorando sobre o caixão. No terceiro dia, boato, por vendo Lula, estaria pedindo perdão a essa mulher, entendeu? Designado foi o Nelson Jobim na época, que viria ao morro para pedir perdão pessoalmente a essa mulher. Daqui a pouquinho chegam as mulheres, e a primeira coisa que aconteceu quando ela soltou do carro, as 3 mulheres, as 3 mães, vieram correndo, começou a me abraçar, agradecer por ter acompanhado ela, por toda a minha viagem ali com elas. E no terceiro dia, foi a primeira página do jornal o Globo, que foi o Nelson Jobim pedindo perdão a ela. Eu acho que todas essas histórias têm essas cargas emocionais muito, muito fortes, assim, e cada vez mais a gente tem que se apegar às questões religiosas, aquilo que você acredita, entendeu? Os santos que você acredita, a energia que vem de Deus, né? Por isso que eu sou um cara cheio de curto pra caramba, tatuagem de santos. Eu já acompanhei, eu já fiz o Calvário de outra mãe. Só que é o seguinte, nessa época estava rolando uma guerra muito intensa. A polícia não subiu o morro, nem o bombeiro, ninguém queria subir o morro. Quando eu estou indo embora, cara, vinha a filha dela correndo. Moço, achamos o corpo do nosso irmão, vamos lá. Eu falei, pô, não pensei 2 vezes. Chegamos no alto do morro, descemos uma clareira, o tempo estava meio chuvoso. A cena era o seguinte, era uma mulher chorando ao lado do corpo do filho. Desde esse momento, nós ficamos mais ou menos 1h30 até ela conseguir tirar o corpo do filho, arrastando no meio de galhos, lama, para botar em cima do topo, numa clareira. Aí sim, para um bombeiro vir, os policiais resgataram. Teve uma hora, eles carregando o corpo do filho, aquela coisa toda, o corpo caía no chão, pegavam de novo, aquele desespero todo. A irmã vira para mim e falou assim, pô, moço, o senhor não vai ajudar não, o senhor só fica aí parado, só fica aí fotografando, o senhor não vai ajudar a gente não? Eu falei, senhora, infelizmente a melhor forma de ajudar a senhora agora é retratando a dificuldade que vocês estão tendo, entendeu? Para dar um enterro digno ao seu filho. A melhor forma de ajudar vai ser essa. Aí a partir desse momento para lá, não falou mais nada, continuou carregando
o corpo do filho, e eu consegui expor a dor dessa mãe, dessa família, mais uma vez na capa do jornal O Globo. Você vê, eu sou um fotógrafo assim, basicamente muito ligado às questões sociais. A minha fotografia é muito social, nessa coisa, o social bem humano, né? Mas, no entanto, a foto mais conhecida, a foto, né, que mais rodou o mundo, foi a foto de um animal, de um pássaro. E a gente começa a questionar, né? Você sente muito mais dó de um animal do que do próprio ser humano. Quantas fotos eu fiz parecida com essa, assim, não com óleo em cima, de pessoas que vivem na rua, pessoas que estão sendo maltratadas e tal, mas, no entanto, nunca causou uma comoção, né, tão grande igual essa foto do pássaro. Esse prêmio, ele me atinou muito para essa coisa. Como é que você pode equilibrar essas duas coisas, né, cara? Né? Geralmente você vai sentir muito mais de um cachorro abandonado do que de uma criança que está na rua. É mais ou menos isso. Fiz um curso internacional de correspondente de guerra, de jornalista trabalhado de conflito. Qual era o meu pensamento há 10 anos atrás? Assim, no dia que eu botar um colete à prova de bala, né, aquilo vai me dar azar, eu vou morrer. E eu não usava colete, não, de jeito nenhum. A partir desse curso que eu fiz, eu comecei a entender que é o seguinte, cara, aquilo ali é o equipamento do teu trabalho. Eu tenho que usar um colete quando eu estou em confronto, entendeu? Dói pra caramba, dói em todo mundo, bicho. Num debate desse aí, que eu estou sempre participando de debate, né, o cara falou assim, irmão, mas você não acha que você chegando com um colete, a prova de bala numa comunidade, as pessoas não vão ficar ofendidas? Pô, jornalista de colete aqui, não é guerra, aquela coisa toda. Eu falei, cara, claro que vão se sentir ofendidas, claro. As pessoas da comunidade, minha mãe está super ofendida com isso. Imagina como é que minha mãe fica mesmo em casa. Minha mulher, meus filhos, meus companheiros, meus amigos, todo mundo se sente preocupado com isso. A que ponto chega um fotógrafo botar um colete à prova de bala? Aqui isso não é brincadeira. Teve um momento que foi só de materiais bélicos. E foi um dos momentos mais tristes do curso. Por quê? Porque todas as armas que estavam ali, eu conhecia todas elas. Armas oriundas dos confrontos dos morros do Rio de Janeiro. Essa cobertura foi muito pauleira, cara. Muito pauleira, porque foi uma cobertura muito extensa, né? Eu fiquei 4 horas direto nessa cobertura, né? E foi uma cobertura muito doida, porque foi uma cobertura ao vivo, né, cara? O que eu senti, né, durante essa cobertura que eu fiz? O Sandro, ele não tinha intenção nenhuma, isso eu falo assim com certeza. O Sandro não tinha intenção nenhuma de matar ninguém ali. Naquele momento ele não tinha intenção. Eu tenho certeza absoluta que ele não tinha intenção de matar ninguém. Aí você me pergunta assim, pô, Bruce, mas por que você tem essa certeza absoluta? Não sei se vocês se lembram na hora do documentário, que ele fica brincando do Nidunité, assim, né? Apontava, um ônibus está aqui assim, né? Tinha um grupo de fotógrafos aqui na frente, inclusive Marcelo Carnaval, que é o fotógrafo companheiro, estava comigo nesse dia, fotografando na frente do ônibus, eu estava na lateral do ônibus. E ele ficava assim, ele estava apontando para os fotógrafos, ele ficava assim, apontava para os fotógrafos, apontava para lá, apontava para cá, apontava para lá, apontava para lá, o tempo todo isso, fazendo isso, né? Nessa hora, por eu estar na lateral ser o único fotógrafo, eu até do lado assim, tinha os policiais meio se protegendo, quando ele apontou para frente, eu corri na lateral e fiquei na lateral do ônibus, sacou? Perto da lateral do ônibus, ele não me via, né? Aí ele ficava naquele jogo, quando ele apontava para frente, eu levantava rapidinho, fazia uma foto e descia. Aí ele já me viu que eu estava ali. Tem um momento, quando ele volta, eu não fui, estava muito ligeiro, mas eu dei um tempinho, subi assim, fotografei. Nesse momento que ele, né, que eu subo e
faça a foto. Cara, a foto é assim, cara. Eu estava exatamente na mira dele, mas exatamente na mira, cara. Essa foto é impressionante, essa foto, o Globo publicou essa foto. Quando ele aponta, quando ele vê que eu estou na mira dele, ele faz isso, para frente, atira para o alto. Por isso que eu estou falando, eu tenho a certeza absoluta que ele não tinha intenção de matar ninguém. Dentro do Globo, existem umas edições especiais do Caderno Jornal de Bairro. São edições do interior do estado do Rio de Janeiro. E há uns meses atrás, o Serrinha, que é meu editor, me convidou para fazer uma viagem e tal. Aí quando ele me mandou a pauta, cara, foi uma coisa muito louca, porque quando eu li a pauta, era exatamente Norte Fluminense. Cara, 15 anos atrás eu consegui publicar na capa do jornal de bairro do Globo, no caso Norte Fluminense, um negro, um cortador de cana, um boia-fria. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nessa época, 15 anos atrás, você conseguia dar um olhar, dar uma visibilidade, né, para essa pessoa, seria muito difícil. Quando eu vi aquela pauta, eu falei, cara, eu vou encontrar esse cara. De qualquer maneira, eu vou encontrar o Antônio e vou fazer a mesma foto, 15 anos depois. Partiam, mala montada, aquela coisa toda, campos, começando a fazer as pautas corriqueiras, normais e tal, e tal, e tal, e tal. E ficamos 3 dias à procura desse senhor. Ele veio o ônibus assim, chegando, aí daqui a pouco ele solta, cara. Quando ele solta do ônibus, veja assim, cara, aquele cara foi um encontro maravilhoso. Eu falei, pô, Antônio, você lembra de mim, cara? Ele falou, lembro sim, senhor, lembro do senhor. Eu falei, vem cá, e aqui, tu viu sua foto? Mostrei essa foto para ele. Ele botou assim, encostando de vi essa foto, e fiquei até famoso, até em Cabo Frio eu fiquei famoso e tal, e pô, legal e tal. Falei, Antônio, amanhã sábado você vai trabalhar? Ele falou, rapaz, amanhã eu trabalho, amanhã é dia de a gente receber o dinheiro, e eu só trabalho até meio-dia, isso era 8 da noite. Falei, Antônio, é o seguinte, ó, que hora você levanta? Eu falei, pô, levanto muito cedo, 4 horas da manhã, saio 5. Falei, Antônio, 5 horas, vamos estar de pé aqui te esperando. Ele vai mesmo? Eu falei, pô, 5 horas nós estamos em pé te esperando aqui na porta da sua casa. Cara, e foi aquilo. Aí eu fiz toda a história dele de novo. O que mudou na vida de um homem, desse homem? Se você colocar uma foto ao lado da outra, claro, a velhice chegou, e a única coisa que mudou na vida desse homem, foi o equipamento de segurança. Porque hoje em dia ele trabalha com luvas, o chapéu mudou, um chapéu com proteção e um óculos. Fora isso, a vida continua exatamente da mesma forma. Muito pobre e muito sozinho. Cara, durante muito tempo assim da minha vida, né, eu já escutei muitas frases, né, muitas palavras dentro de comunidade carente que eu ficava muito emocionado, assim, né, cara, me emocionava muito, me tocava muito, porque eram palavras muito verdadeiras, né, cara. E no entanto, como fotógrafo, né, se eu levantasse a máquina, né, nesse exato momento, ia cortar toda essa energia, toda essa coisa, falar com a alma, né? E eu ficava pensando, caramba, falei, cara, eu tenho que registrar isso de alguma forma, né, cara? Eu tenho que registrar isso, não sei como, né? Aí o que eu fiz, cara? Eu comprei uma câmerazinha G10, né? Que além de fotografar, ela filma também, né, cara? Certo dia eu fui para uma comunidade, peguei a câmera, pendurei a câmera no pescoço, exatamente na altura do meu coração, ajeitei, deixei ela bem certinha, né, mas pendurada no entanto, né, e trabalhando normalmente com a outra câmera, com a minha bolsa. Quando começou uma incursão policial, eu disparei, em vez de fotografar a câmerazinha G10, eu apertei o botão e comecei a filmar. Cara, tipo assim, eu consegui naquele momento ali filmar com o coração, assim. Eu registrei a dor de uma mãe à procura do corpo de um filho, entendeu? Entre tiroteio, entre intimidações policiais, entendeu? Ela tentando dar um enterro digno para esse jovem. E essa forma de você filmar com o coração, com essa câmera pendurada, as pessoas não sabiam que eu estava filmando. Né? As pessoas olhavam para mim, não, o cara está fotografando e não filmando. E aí as pessoas se despiram de corpo e alma, assim, principalmente a mãe, né, desse rapaz que foi assassinado, e eu consegui registrar toda
toda a sua dor, toda a sua mágoa por ter um filho morto em confronto, entre aspas, com a polícia do Rio de Janeiro. Não sabe por quê? Porque um dia pode ser o seu filho! Não, meu filho! Muitos filhos do policial é bandido! Assassino! Que direito tenho eu de ficar feliz quando acabo de ganhar mais um prêmio de fotografia? O meu direito, a minha dor, a dor de fotojornalismo social nunca vai para as páginas do jornal. A dor fica com ele entre negativos, CDs, discos rígidos. Fica no seu olhar, fica na sua alma. O fotojornalismo social vai além do seu salário, vai além de sua pauta do dia a dia. Vai além, vai sempre além, tentando mostrar o que as pessoas já estão cansadas de olhar e não querem mais enxergar. O prazer do fotojornalismo social é dar voz, é questionar, é mostrar, é despertar, é acordar o sentimento de humanidade que existe dentro de cada um de nós. É saber que através do seu olhar, outros olhos enxergarão outras formas de ver a sociedade.